antes e depois de tentar entender o entorno e escutar, né, esses agricultores, de levar essa educação, não sei, essa informação, né, para todo mundo. Queria que você fizesse isso. E, em contrapartida, eu queria ouvir o Celso falando sobre essa dicotomia, né? A Joana teve um momento que falou de educação ambiental conservadora, né? Que seria diferente do que a gente chama de educação ambiental crítica, mas dentro, né, do nosso trabalho, né, tanto meu quanto da Joana, e quanto o seu também, né, que você fizesse que trouxesse alguma coisa para a gente pensar o quanto a conversa, e quanto estar, e quanto ouvir é importante, e é educativo, e é crítico, e como a gente traz isso também para dentro das unidades de conservação. Tem aqui Chicão, Rita, peraí, Chicão, Eduardo, eu esqueci o nome, João e Tati, vamos fazer. Bom, a Bela também já fez uma questão para a mesa, né? Então, bom, só uma coisa, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone, vou pedir desculpa a todo mundo e vou fazer a segunda pergunta que a primeira dela já fez, porque durante essa apresentação aconteceu um processo aqui comigo que eu acho que vale a pena citar. Eu já vi essa apresentação da Bela 1 milhão de vezes, 1 milhão, né? Mas eu fiquei assombrado agora. Eu fiquei assombrado porque isso é muito... Eu estou achando agora isso muito acima do que eu consigo entender que é, né? É quase como se fosse uma pintura rupestre moderna, né? Assim, eu tô falando sério, assim, eu tô assombrado com a possibilidade, e eu já vi essa apresentação, a gente conversa, enfim, né? Eu tô assombrado com essa possibilidade. Eu acho que a gente ainda não sabe como usar isso. Eu acho que a gente ainda não sabe, porque ela está desenhando a tradição oral. Assim, isso é assombroso, gente. Isso é assombroso, assim, pelo menos para mim, assim, deu um nó na minha cabeça agora enquanto eu pensava assistindo ela. Eu não entendi, eu só queria dizer que eu não entendi. Obrigado a todos pela apresentação. Eu fiquei pensando aí, todo mundo falando da importância da extensão, da universidade, ouvir mais as comunidades, os povos. Existe algum esforço concreto dentro da academia, para a academia também se rever, ou seja, uma questão epistemológica, uma questão estrutural? Será que a universidade também não tem que passar por uma transformação monstruosa para a gente poder realmente saber ouvir, sabe, acabar com esses laboratórios isolados, essas vaidades, essas unidisciplinaridades? O que a gente pode fazer para romper a universidade? Próximo. Posso? Opa, Eduardo, eu queria perguntar para a Joana, você tem a capacidade de carga da régua? Quantas antes podem ser introduzidas ali, você sabe? Seria considerado só a régua ou áreas adjacentes? A capacidade reprodutiva, estamos dando uma cola aqui também sobre capacidade reprodutiva. Aproveitando a minha pergunta. Aqui, ó. Agora aqui, ó. O João, aí a gente pode fechar em nome. Mas ali também já tem vários. Então vão ser 6. Vai lá, João. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Prazer estar aqui participando do Encontro Científico.
minha pergunta para a senhora Joana, com relação à reintrodução de andas, no caso, não, justamente a pergunta sobre as onças. Sabe-se que as onças pintadas elas já ocorreram aqui nessa região e atualmente estão extintas, e seriam um dos principais predadores naturais das andas. Qual a relação que a pesquisa tem em ver essa extinção local e como vocês trataram isso na pesquisa? Boa tarde a todos e todas. Bom, agora já estou falando, né? Parabéns à mesa, né, em primeiro lugar, pela qualidade das apresentações, assim, me tocou profundamente, né, assim, todas as falas. E, inclusive, eu nem sou a pessoa de fazer muita pergunta, né, ao final, eu costumo, né, ficar com as minhas inquietações, mas, de fato, essa mesa me provocou, assim, né, uma inquietação muito forte, né, eu venho das ciências sociais e, para mim, né, esse debate todo do papel da ciência, dessa construção social do saber científico, né, especialmente perante outros conhecimentos, né, como os conhecimentos tradicionais, é uma questão, né, que muito me interessa e que eu tenho uma familiaridade. Né. Por outro lado, fico me perguntando, né, qual o papel que essa ciência também tem no contexto que a gente vive hoje, né, dessa necropolítica, né, em que a própria ciência se torna um alvo, né, também de uma matança, de uma invisibilidade, né, e de alguma forma, assim, né, por exemplo, mudança climática se tornou, né, assim, algo questionável, algo praticamente como de opinião, né. Óbvio que a ciência não pode, né, não se sustenta mais com os mesmos paradigmas, né, de uma objetividade neutra, ok, né, mas também não pode cair, né, numa subjetividade total em que ela se, né, iguale a um fundamento, né, uma especificidade desse saber científico que se impõe. Né. Não se impõe de maneira, né, unilateral, reforçando, né, essa monocultura de saberes, pelo contrário, né. Então, assim, queria pedir para ouvi-los um pouco, né, assim, ajudar um pouco nessa inquietação que eu tenho nesse duplo papel da ciência, né, que precisa dessa autocrítica, precisa se colocar, né, de maneira horizontal, mas também tem, né, um fundamento. Eu não vou botar lá as antras, né, porque eu quero. Eu tenho todo um estudo, né, enfim, por aí a questão. Professores, boa tarde. Muito obrigada pelas falas, pelas palestras. Eu queria dizer para a Bela que eu não tinha ideia da beleza do trabalho que você coordena pelo país. Então, que para mim me surpreendeu imensamente, até a palavra do Julião corresponde ao que eu senti. Eu estava aqui com o Chico dizendo, nossa, meu Deus, que beleza. Eu, como professora, eu queria dizer para você que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E a professora de fauna, eu tenho uma passagem na minha dissertação que está em andamento, que diz que aqui no Parque Nacional, Historiografia de Teresópolis, da criação do parque, em 1955, os encontros com antas já se tornavam raros. Armando José Vieira. Então, eu queria perguntar se a professora poderia me ajudar com alguma bibliografia, historiografia em relação aos encontros, desencontros, riscos de extinção da década de 30 até 1950, que foi o relato posterior do Vieira, porque ele relata 1939, 38, mas ele chega com descrições sobre o parque até 1955, que é a documentação que eu estou trabalhando. E aí vem essa frase, que os encontros com antas já estavam se tornando cada vez mais raros. E essa relação com as onças, enfim, também, que é muito interessante. Então, me ajudaria muito e é um pedido que eu faço. Muito obrigada.
Bom, eu queria começar elogiando a Bela também, que eu convidei ela para uma mesa, estava ela e o Celso lá na FFP, tá vendo? É uma turminha que é uma corrion. E eu também fiquei muito bem impressionada, achei aquela coisa muito linda, e os professores lá da pós-graduação se derreteram de amor, e as pessoas me perguntavam depois: quem é essa mulher? Mas enfim, só um elogio rasgado, e deixa eu voltar aqui. Bom, então, começando aqui com a pergunta da Bela, que mudou nas práticas? Bom, mudou muita coisa, porque tem um ineditismo nesse trabalho. Nem o Maron, nem eu, a gente nunca tinha trabalhado realmente com anta, ou feito reintrodução, e é tudo muito teórico. E na teoria você desenha uma coisa, né, tudo bonitinho lá, e na prática a realidade vai se impondo e a gente vai se adequando à medida do que está acontecendo. É uma coisa assim, construção do projeto em tempo real, basicamente. Claro que também não é uma maluquice do que está na cabeça, né? Tem um planejamento, tem, né, todo um plano do que fazer, mas esse plano tem que ser contornado muitas vezes. E o que mudou em relação à resposta que a comunidade trazia para a gente viu que, por exemplo, essa preocupação com o atropelamento veio muito mais forte do que eu estava imaginando. Na verdade, a primeira coisa que você pensa de problema crítico num trabalho desse é a caça. E aí eu já me adianto e respondo sobre a reprodução da anta. A gestação da anta dura 13 meses para nascer um filhote por vez. E ela tem um filho mais ou menos a cada 2 anos, então é super lenta a reprodução. E por isso cada animal desse é valioso. Então a caça era uma preocupação grande que a gente tinha, e tinha a invasão de lavouras e a questão da caça relacionada ao conflito. E essa questão do atropelamento me pegou de um jeito, na verdade, com uma preocupação que não é, que honestamente não é uma preocupação com a anta em si, é uma preocupação com a possibilidade de acidente. Enfim, a gente vai botar as placas de sinalização, várias placas de sinalização, mas a gente sabe também que placa de sinalização vira paisagem em 2 semanas, né? Na verdade, ela aplaca a nossa consciência, mas é importante que tenha. Identificar os pontos de passagem e botar quebra-mola é uma coisa importante, mas é uma coisa que a gente não pode fazer, a gente só pode solicitar, e a gente está nesse processo. Bom, deixa eu... Sobre a capacidade de suporte das antas, é claro que a reintrodução ela é feita a partir da régua, mas a ideia não é reintroduzir antas na régua. A ideia é que seja um ponto de dispersão e que a partir dali ela comece a ocupar os 3 picos e vá se espalhando, e a ideia é reintroduzir anta não na régua, mas no mosaico central fluminense. E sobre um número de capacidade de suporte, o Maron talvez seja a melhor pessoa para... 300 animais. Só nos 3 picos. Quantos hectares? Só nos 3 picos caberiam 300 antas. Ótimo, ainda bem que tem alguém aqui que não é de humanas. Eu nem sou, né? Mas eu me sinto como. Eu fiquei pensando, no momento todo que a Joana estava falando, eu ficava pensando assim, qual deve ser o momento, né? A área de uso
de uma anta. Já respondo, não Porque eu sei. fico Pergunta pro pensando Maron. assim, quantas comunidades esses caras vão ter que visitar? É claro, a partir do momento que elas vão espalhando, isso vai ter que aumentar de uma forma estúpida esse trabalho, né, de ir de comunidade em comunidade. E, na verdade, se a anta resolver pegar um estirão ali da régua, no dia seguinte ela está em Teresópolis. Ela tem essa capacidade. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, a capacidade de suporte, o Maron respondeu. A capacidade reprodutiva eu já falei. A questão da onça pintada. É claro que a onça pintada é o predador da anta, né? O único predador de uma anta adulta. A gente não tem um plano de reintroduzir a onça pintada, porque, primeiro, é muito complicada a reintrodução de carnívoro, de grande porte, principalmente. Tem uma questão comportamental aí que é muito delicada e, enfim, é um trabalho muito difícil. E tem a questão do conflito com o animal. O animal tem um potencial de conflito muito grande, né? E para uma área que não é tão grande assim, e muito cercada de cidades e comunidades rurais, enfim. Seria complicado. E, ao mesmo tempo, pensando nessa questão da função ecológica dos animais, tendo uma população saudável de onça parda, mesmo que não seja exatamente o mesmo nicho, mas é muito parecido e a onça parda, de certa forma, cumpre essa função. Talvez não cumpra com a anta, pelo menos a anta adulta, né, um filhote sim, mas enfim, não existe um plano em relação à onça pintada. Bom, sobre esses encontros com as antas se tornando raros, eu acho super interessante. A gente tem esse número que eu chamo do dado oficial da extinção da anta em 1914. Eu sei qual é a referência, mas você sabe como chegou nesse número? Porque é uma tese e é uma tese que eu nunca tive acesso. Eu sei qual é a referência, eu sei que tem esse número, mas eu não sei como ele chegou nisso. Agora, eu tenho anotados alguns relatos de antas no estado do Rio, posterior a isso. Isso, aí eu anotei aqui, depois eu vou procurar com você, porque eu estou fazendo uma relação desses relatos, porque eu acho super importante e eu adoro relatos. Essas coisas não oficiais, e trabalhar em cima disso, pensar em cima disso. E como você falou, os encontros vão se tornando raros, o que eu penso disso é que talvez já tenha realmente um século que no estado do Rio não tem uma população saudável de anta. E é muito provável que tivessem raras antas mesmo, né? E foi isso que a fala dele trouxe, raras antas, raros encontros. E eu realmente acredito que ficam, né, esses animais remanescentes, enfim, durante um tempo. É um animal de longevidade grande, então é bem possível. Agora, eu não tenho essas referências, eu tenho alguns relatos anotados, mas referências eu não tenho e adoraria ter. Então, depois eu vou procurar esse trabalho. E deixa eu ver, eu já estou falando demais.
Eu acho que essa questão de qual o limite da crítica à ciência é uma questão complicada, mas ela deve ser feita, né? Porque senão, se não puder fazer crítica, se a gente pensar a ciência como uma coisa pronta, dada, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Porque se a gente está falando de construção de conhecimento, ele não pode estar acabado. E eu acho importante repensar a forma de construção de conhecimento. Eu vou parar de falar e deixar para eles falarem alguma coisa. Vou pegar o gancho, vou começar por trás, pode? Ou vou deixar o convidado falar aqui melhor? Não, nossa. Que depois do Celso não tem mais nada para falar. Mas, assim, eu gosto muito das perguntas. Eu gosto muito de perguntas. Primeiro, o que é ciência? Né? Eu acho que o iluminismo ele trouxe uma coisa que é dividir tudo em caixinhas, né? E qual é a caixinha da ciência? Porque em divulgação científica a gente lê muitos textos falando sobre a diferença de ciências naturais e ciências humanas, né? Então, o que seriam ciências naturais seria química, biologia, mas aí tem um momento, né, pós-revolução industrial, o bom é que ele vai citar todos esses autores depois, tá? Pós-revolução industrial, que você começa a pensar em outras ciências que não são ciências humanas ditas, mas o que é economia? O que é o direito? Né? São ciências. Então, eu acho que você não estava aqui no início, quando eu falei, quando estava dando tudo errado ali nas ciências do computador, porque isso é legal, porque dá errado, porque é humano, né? E por mais que seja montado, ainda é programado e ainda precisa de uma mão humana para fazer, né? Sabe? Me vem muito ciência e academia, né? Ciência no lato sensu, né? Não estrito sensu, biologia, ciência, conhecimento, né? Ciência, produção de conhecimento. Pode ser assim? O que é ciência? Produção de conhecimento? Pode? Só para eu tentar responder. A gente precisa fazer um esforço concreto de mudança. O Fernando ele trouxe isso no momento hoje, quando ele fala de consumo. E consumo tem a ver com ego. E ciência também. Entendeu? Então, na verdade, eu acho que a gente precisa, a academia, a universidade, e todos nós precisamos nos rever egoicamente, né? E, por exemplo, é muito difícil você vir aqui na frente apresentar um trabalho que você fez, contando uma história que você viveu, e você está falando de você. O tempo inteiro a gente está falando da gente. Então, talvez, eu acho que seja algo que o Allier quer trazer em algum momento, quando fala de pessoas, que a gente precisa entender, e eu me arrisco a falar isso aqui, e peço desculpas a quem me achar louca, mas é uma questão de amor, né? E num momento em que você começa a fazer ciência, principalmente com essa ciência que envolve pessoas, né? Porque aí você começa a ir para campo e começa a ver quantas pessoas caçam
tantas coisas, como é que o turismo atua na perereca de Bromélia. Eu estou falando isso porque eu tenho mestrado, eu sou zoóloga, né? Então, home range, day range, tempo de gestação, cara, adoro tudo isso. Sistemática, taxonomia, adoro. Tá entendendo? Mas eu gosto disso porque eu sou humana, né? Mas eu esqueci o que eu estava falando. Quando a gente fala da gente, a gente perde. Mas, não, isso é verdade. Mas é isso. Antes, eu acho que isso é um fenômeno antropológico, e você pode ajudar nisso. A gente está discutindo, a gente está pensando. O dado do cientista era incontestável. Ele ia lá para Trobriand, né, e coletava os dados dos trabalhanos e escrevia a tese dos trabalhanos. Como um trabalhano, né? É uma ilha que fica lá no Oceano Índico, né? Um antropólogo, eu esqueci o nome dele. Incontestável os dados do cara. Porque quem ele era? Cientista. Em algum outro... Bom, depois eu vou dar uma sacaneada nele. Em outro momento, o que começa a acontecer? Porque, historicamente, as pessoas vão mudando e a história acontece. O mundo se desenvolve ainda bem, né? Ou ainda mal. Se desenvolve, né? Muda. O cara vai entrevistar o primatólogo vai entrevistar, né, o cara que trabalha, sei lá, com carnes cegos, sei lá das quantas, vai pro Vale do Jequitinhonha entrevistar as pessoas com uma foto, quer dizer, a gente entra num outro momento aonde a pessoa participa da pesquisa, mas ela ainda ela não está na pesquisa. E o Tcholan, ele escreve um terceiro momento, que eu acho que é a evolução aonde nós deveríamos estar, que é, cara, as comunidades, é que eu estou falando de um outro tipo de pesquisa, né? A gente está aqui falando em sociodiversidade e relação de comunidade e biodiversidade. Então, tem um outro momento em que a Conferência dos Povos procura a universidade para a universidade resolver aquele problema ou aquela questão. Você está entendendo? Então, eu acho que é isso que falta à universidade, ou a ciência, ou a gente construir o saber. Falta a gente também escutar o que é preciso, porque é de duas mãos, né? Quando um pesquisador vem no parque, óbvio que a gente recebe o pesquisador de braços abertos, algumas pessoas de pernas abertas, né? Enfim, mas é que eu queria dizer que a gente está com a bunda na janela, em qualquer momento podem passar a mão nela, né? Eu estou querendo dizer isso, que a gente está a perigo, né? O tempo inteiro. Eu acho que trabalhar com o meio ambiente, com ciência hoje também é hercúleo isso, assim. Exatamente, é contra-hegemônico esse discurso, né? Mesmo quem trabalha com pesquisa aplicada, né? Com quem tem uma demanda apenas, né? Eu tenho uma curiosidade, eu vou lá responder aquela minha pergunta. Mas eu acho que a gente pode viver esses tempos em que a gente pode escutar quais são as demandas e aí aquela comunidade, ela vira pesquisadora também. Porque esse é o princípio da pesquisação, né? O cara, ele não é mais a pessoa que dá a informação, mas ele é o pesquisador. E isso é que vai fazer o mundo mudar, na verdade. É que vai fazer as coisas mudarem. Porque quando eu fiz essa pergunta para você,
quando a gente trabalha em educação ambiental, como é que você falou, conservadora ou a tradicional, mas não da tradição, né? Não é ensinar a pessoa a jogar lixo fora. E o problema do lixo não é da maioria. O problema do lixo é da minoria. Porque é quem consome, né? Porque a maioria não tem nem dinheiro para consumir, né? Então, o problema do lixo não é, tá entendendo? Enfim, vou passar para o outro. Você acha que senão a gente não tem apresentação oral, nem pôster. Bom, eu queria começar então de trás para frente, pegando essa ótima questão. Como é seu nome, companheira? Tatiana. Levantou, que é muito importante, é uma demanda para a nossa reflexão muito séria, para a gente não cair no risco de dar um tiro no pé, né? De criticar a ciência no momento desse, onde o nosso ministro da Ciência e Tecnologia é um cidadão que fez um passeio no espaço e não tem um artigo publicado dos experimentos que ele fez lá em cima, né? E que não prestou contas à sociedade por esse passeio que ele fez lá, e muito pelo contrário, virou as costas para a sociedade pelo passeio que ele fez lá. Então, aproveitar para fazer aqui a minha moção de repúdio a esse governo que está aí, que apesar de estar eleito, não quer dizer que me represente ou que eu tenha que simplesmente legitimá-lo, porque eu digo, eles não nos representam. Isso é muito claro para mim, porque o que esse cidadão faz e como ele pensa ciência e tecnologia é exatamente o tiro do pé que a gente precisa evitar, né? E nós, infelizmente, repetimos por dentro esse tiro no pé quando a gente não se ouve, não escuta, não pensa a história da ciência, por exemplo, a história da ciência brasileira, não se situa como cientista latino-americano e, portanto, com compromisso social, com engajamento social, político, não politiza o debate da ciência e nem sequer participa do debate público da ciência. Acho que é por aí que a gente começa a pensar as questões que você traz de uma maneira muito pertinente e que me lembra Hannah Arendt, num livro chamado A Condição Humana. Ela começa assim, a mesma tecnologia, filósofa alemã, muito importante de ser lida atualmente, né? Nesse livro, ela tem um outro me lembrei agora de um outro livro dela, O Julgamento de Eichmann, que é essa ideia de estou cumprindo ordens, né? No momento onde a gente tem esse paradigma de submissão a uma lógica militarista de hierarquia e ordem, isso vem forte sobre a ciência, sobre a educação também, desobedecer, tanto epistemologicamente como desobedecer civilmente, é uma estratégia não só de resistência, mas de reexistência. Então, em nome de Hannah Arendt, eu aproveito a lembrança dela para trazer o livro A Condição Humana, onde ela diz assim, a mesma tecnologia que produziu o foguete que levou o homem à Lua, e inclusive o Marcos Pontes depois, a Lua, a estratosfera, né? Nem a Lua, infelizmente a gente não chegou lá, porque tem um grupo que diz que a gente nunca foi à Lua, inclusive temos que enfrentar isso, e os terraplanistas, né? Existem essas pessoas, estão entre nós, né? Eu quero aproveitar para deixar claro que eu acho que a Terra não é plana e que o ser humano foi à Lua, sim, só para me posicionar, porque acho que é fundamental que eu me posicione politicamente nesse momento. E acho que e ela diz assim, a mesma tecnologia que produziu esse foguete também produziu os mísseis intercontinentais. Qual é a diferença? É a reflexão e o compromisso com a reflexão sobre o conhecimento que você produziu. Então, essa é a primeira aposta de uma ciência engajada, que é isso que nós estamos falando aqui em última análise. O paradigma da ciência engajada é um paradigma que é forte na América Latina. Existe uma tradição uma proposta metodológica na América Latina de uma ciência engajada, socialmente comprometida. A gente não leu esse referencial porque nós tivemos 21 anos de silenciamento, nós tivemos 21 anos de uma escola, de uma ditadura, que é também um projeto pedagógico, de uma pedagogia da hegemonia, que é a pedagogia do silenciamento. Então é preciso pensar uma ciência outra, sim, porque a ciência é da contra-hegemonia.
A gente não pode ler o Fritz Miller, não pode ler Fritz Miller descontextualizando o sujeito da sua realidade. Fitzgerald a gente deve escutar, mas o Fritz Miller a gente tem que situá-lo como um sujeito no seu tempo, inclusive com a sua perspectiva racista de mundo, e denunciar essa perspectiva como inaceitável. Assim como a gente não pode ficar lendo ou recapitulando autores racistas que povoam a nossa ciência, a nossa medicina em particular, inclusive dão nomes de ruas, são nomes de estátuas. É preciso pensar e ressituar uma ciência na sua contra-hegemonia, assim como uma educação na sua contra-hegemonia. É nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que avançar, entendendo que essa ciência da hegemonia é a ciência que absorve esse pensamento de elite e que se identifica com as elites, com essa mesma elite que Gessé Souza chama de elite do atraso. Então essa é a perspectiva que eu acho que aponta para a gente superar essa elite do atraso, essa ciência do atraso, a ciência da submissão, a ciência da síndrome do vira-lata, que é a ciência que diz que a culpa de um problema ambiental está no comportamento dos indivíduos, por exemplo, e despolitiza, assim, a ideia de que a questão ambiental é desigualmente distribuída no planeta em função das condições sociais a qual são submetidos os seres humanos. É muito fácil eu vir aqui, num evento de ciência, dizer que a gente, consumindo menos carne, reduz o impacto ambiental. Enquanto eu posso fazer essa escolha, e 13 milhões de brasileiros não, porque estão passando fome. Em poucos anos depois do golpe que a gente viveu, teve um aumento substantivo, botou o Brasil de novo no mapa da fome. Eu acho isso, inclusive, covardia epistemológica. O conteúdo ideológico é fruto de um projeto político. Então, só para situar esses aspectos, que eu acho que é daí que vem uma discussão mais, digamos assim, política, da onde eu acho que a gente tem que se situar. E isso, obviamente, vai me situar também numa escolha de orientação teórica e epistemológica que me permite perceber que a educação ambiental ela precisa politizar as discussões ambientais, precisa criticizar a temática ambiental. E com isso que a gente vem criando no Brasil, já desde os anos 90, no final dos anos 80, essa ideia de campo da educação ambiental crítica, que muitas vezes cria um contraponto meio binarista e que não contribui em nada, dizer a educação ambiental boa que serve, a educação ambiental crítica, a educação ambiental conservadora está superada. Isso não é, de forma alguma, criticizar o problema ambiental. Agora, e na prática isso não acontece. A gente tem uma questão, tem um animal sendo reintroduzido. Agora, a partir da reintrodução desse animal, a gente pode discutir direito à participação, a gente pode incluir outros setores na participação política da conservação da natureza. Hoje, a conservação da natureza, apesar dos espaços participativos, ela é praticamente um setor, um cenário onde especialistas discutem e participam. E eles ocupam esses lugares. E muitas vezes, quando o pequeno agricultor, ou quando o pescador, o sujeito tem espaço para participação, ele não tem condições reais e objetivas de participação. Isso não é pensado nos processos participativos, quase sempre. Não, eu queria fazer uma questão, que é uma coisa que se pensa, por isso que está se formando um grupo que pensa em divulgação científica hoje. A divulgação científica é para o próprio umbigo do cientista? Fica ali só no ciclo? Não, é fora, Então, a outro ponto, nesse sentido, eu acho que não existe esse binarismo, educação ambiental conservadora, educação ambiental crítica. É possível pensar num projeto de conservação com uma dimensão crítica da educação ambiental para a conservação de uma espécie. É uma questão anterior, de postura do pesquisador. Eu mesmo já me candidatei a voluntário nesse projeto, me disponibilizo a ir lá ajudar, não só esse, mas quem tiver projetos de educação e conservação, estamos juntos, contem conosco, a gente pode colaborar em pensar práticas pedagógicas que possam
ter a capacidade de assambarcar essa dimensão socio-crítica, né? Numa perspectiva de uma pedagogia crítica. A professora Kátia também, a gente dá as ordens lá na Unirio para pensar essa dimensão, que é uma perspectiva político-pedagógica, né? A gente entende que não existe uma pedagogia sem uma perspectiva política e nenhuma política sem um interesse pedagógico, né? Então esse binômio caminha junto e é preciso problematizá-lo. E eu queria aproveitar então para, já caminhando aqui no comentário do companheiro, que esforços a academia tem feito nesse sentido. Primeiro, a gente tem que disputar e trazer para o debate público o conceito de academia. A academia não pode ser só dos déspotas. Todos nós somos, de alguma maneira, pessoas com direito ao usufruto dos benefícios que uma universidade pública, sobretudo, pode trazer para uma sociedade. A universidade é uma instituição que tem que ser aberta, democrática, plural, diversa e participativa, né? Então é um esforço gigantesco que nós temos que fazer de mão dupla, de nós internamente pensarmos processos de ampliação do acesso da universidade. Acho que temos avançado bastante nisso, mas também é o papel do controle social da sociedade sobre a universidade. É um papel de mão dupla. Do ponto de vista interno, acho que é preciso pontuar o imenso ganho que nós temos nesse país a partir da política de cotas. A política de cotas democratizou a universidade, melhorou a qualidade da universidade, coloriu a universidade com uma cor potente que mostrou na história desse país que o povo negro é absolutamente essencial para construir o ensino público de qualidade. Mostrou que o povo negro, a entrada de movimentos LGBT, de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, de grupos excluídos, aos quais há gestões de universidades públicas pensando o seu ingresso através de política de cotas, enriquece porque amplia a diversidade. A gente na biologia aprende que quanto mais diversidade, mais saúde. Então, por que a gente não pode transpor esse conceito para uma ideia de uma universidade mais rica? Ela é muito mais potente depois das cotas. A universidade pública, depois das cotas, melhorou muito sua qualidade. Ponto 1. E a gente tem que fazer uma defesa incondicional das cotas, da luta antirracista, porque o presidente que está aí eleito, que o povo negro pesa assim em arrobas, né? Então, a luta antirracista se soma à contra-hegemonia necessária e à resistência e resistência necessária nesse momento contra o que está aí. Depois, a gente tem que combater o isolacionismo e o que você chamou de unidisciplinaridade. Eu acho isso muito importante, ampliando esse processo da escuta para além das disciplinas, para práticas pedagógicas de formação continuada, constantes, e que a gente tem ainda muito a avançar, né? No nosso caso, internamente, nós temos ensaiado fazer uma experiência que a gente chama de Cine Giaçu. Nós escrevemos alguma coisa a respeito disso já, e no último capítulo desse livro que vocês vão receber, tem nessa discussão da cineformação uma avaliação sobre esse fenômeno de que o cinema, ele ensina sem professor muitas vezes. Então, na experiência da Bela, e para concluir, o que a gente vê, Julião, eu queria fazer coro com essa tua declaração de amor, esse desconcerto que coloca a gente diante de uma dissonância cognitiva, quando vê aquela imagem que rearruma as ideias e, de certa forma, ajuda a assentar as ideias, assentar aqui no sentido como se faz um assentamento num terreiro, de criar raízes, identidades com as suas ancestralidades profundas, como se fosse não só uma raiz, mas uma antena que te faz capturar as ideias desse inconsciente do mundo e se identificar com seus pares, né? É uma raiz com uma antena junta, né? É assim como se fosse um tambor, né? Que ressonasse toda aquele conjunto de conhecimentos, misturando tudo e organizando tudo nesse desconcerto que é essa dissonância cognitiva que é o trabalho da Bela.
A Bela não faz desenhos, ela toca tambores. E são tambores que ela vai bordando, que ela borda, e nesses tambores ela vai emocionando a gente, vai conectando as pessoas, vai permitindo que as pessoas se coloquem, se apresentem, porque ela também faz isso. Isso é um encontro de verdade, isso é uma empatia de verdade, isso é alteridade de verdade, e isso se chama educação. Então a gente não precisa de um professor, de um mestre, mas sim de pessoas que se reconheçam como iguais para construir um mundo plural, afetivo, fraterno e solidário. Obrigado. Bom, queria agradecer muito, a gente passou muito da hora. Uma delícia, eu acho que a gente vai poder continuar esse papo todo no nosso happy hour, que a proposta toda é a gente ir a uma cervejaria de amigos nossos, que se chama Breuzinho, eles estiveram aqui hoje. Então a gente tomar um chopp muito gostoso, caronas solidárias, e vai ter uma discussão sobre a questão LGBT dentro do PSOL, né, do partido, a proposta que está fazendo essa proposta hoje. Depois vai ter um show da Thay, que é uma cantora que sapatão.